Ele se fazia passar por mentor, era inteligente ou tentava ser. Passava por ele e ele se escondia num lugar e falava: Sou eu, o mentor. Estou aqui amparando. Vá olhar o outro lado. E eu falava de longe: Mas você é safado mesmo, hein? Eu sei que é você. Você tenta me enganar. Outra vez ele me viu passando e correu, e se escondeu embaixo de um cobertor, e de lá falava: Sou o mentor, estou aqui limpando a energia da cama. Eu dei uma gargalhada falando: Mas o povo fica tão inconsciente e fora do corpo que você consegue enganar com essas artimanhas aí, é? Hoje em dia, quando às vezes vou na minha casa, ele ainda está por lá e fala: Olha, siga seu caminho que eu sigo o meu. Eu já tô careca desse papo de pastor. Um dia ele acordará, talvez pelo vazio que já vi que anda sentindo, falta de rumo. Podemos pensar: como alguém fica tanto tempo assim? Se na vida a ilusão já é grande com as emoções que temos, com os vícios, imagine lá, onde as emoções são maiores e com isso, os prazeres, vícios e ódios também o são, e mais, o tempo parece não passar. Falei para ele que já tinha quase 20 anos que o tinha conhecido pela primeira vez fora do corpo. Ele tomou um susto falando: Tudo isso? E fez cara de nojo, como quem diz: Como aguentei tanto? Pode? Breve relato 2. Eu estava praticando, já conhecia as energias, tinha tido algumas experiências com espíritos e isso me deixava com muito medo. Estudava, lia, me preparava, mas quando ia para o quarto e apagava a luz para praticar, aparecia o medo incomensurável. Porém, mesmo com medo, não abria mão de praticar e sair do corpo. Uma vez eu estava travado mesmo, deitado já há uma hora pelo menos. Então pensei ouvir um carro ou um caminhão arrastando ferros de construção na rua. Era normal aquilo por ali, já que havia muitas casas em construção. Os ferros eram grandes, uma parte ficava no chão, enquanto o carro arrastava, fazendo um barulho grande, parecendo um chocalho gigantesco. Eram umas 2 da madrugada. Como um carro, a essa hora, fazia um barulho daqueles, e o carro se aproximava. Pelo menos, essa era a impressão que eu estava tendo. Estava tão próximo que sabia que estava passando bem em frente à minha casa, só que o barulho não parou de crescer. Preocupei-me. Como um carro estaria na minha escada? Não era um carro, era alguma coisa. E em segundos, aquele barulho entrou no meu corpo e eu totalmente desperto, sem estar sequer com o corpo dormindo. Pelo menos foi a sensação. Aquilo me puxou com uma violência monstruosa para fora do corpo. Invadiu-me e controlou totalmente todos os meus movimentos. Levou-me escada abaixo e me parou totalmente lúcido em frente à porta de minha casa. Olhei para a porta e pensei: e agora? E continuou me controlando, me empurrando porta fora, atravessando a porta com tudo. Olhei para o quintal e foi quando vi meu cachorro Tico. Tico era um pincher, estava fora do corpo, pois via seu corpo dormindo e ele próximo ao corpo. Tentei chamá-lo: Tico, Tico! Ele me ouvia, mas não me viu. Olhava para um lado, olhava para o outro e não me via. Eu brincava falando: Poxa, sai do corpo inconsciente. As pessoas não sabem como isso acontece e é simples. Se até Tico sai do corpo, todos nós saímos. Olhei para o céu, estava lindo. Apesar de ser noite, via tudo claro. Não aguentei e voei. Voei numa sensação maravilhosa de liberdade, totalmente inusitada. Dei piruetas no ar, brinquei, vi as casas bem pequenas, passava por entre as nuvens, olhava a cidade de cima e brincava com o céu, num verdadeiro sonho de criança, que todos nós desejamos. Senti-me o próprio super-homem. Olhei para o chão e voei muito rapidamente. Voando baixo por um beco,
comecei a perder a lucidez. Ela variando, achei que meu chinelo tinha caído. Voltei para pegá-lo. Aí percebi a bobagem dizendo: "Oh, meu chinelo não existe aqui. Isso é ilusão. Eu não posso perder a lucidez." Pensei em voltar para o corpo e isso aconteceu imediatamente, sem absolutamente nenhum lapso de memória. Lembro até hoje perfeitamente dessa experiência totalmente patrocinada. Alguma coisa falou: "Pega esse safado e tira do corpo, para tirar esse medo dele." Eu estudava muito, me dedicava todo santo dia, horas por dia. Ficava até 2 da manhã tentando. Acho que algum espírito legal teve pena de mim ou até queria que eu adiantasse o aprendizado. Na fase em que eu tentava brigar com os espíritos, sentia muita autoconfiança. Um X-Men, Jaspion, Thundercats. Ora, eu podia voar, mexer energias, pular alto e não tinha muito conhecimento de amparo, nem nada. Sentia força, só que estava errado. Faltei com respeito aos espíritos. Eles faziam isso e fazem sempre. Para eles é rotina. É assustador ver pessoas conscientes. Isso não acontece naquela dimensão. Raras criaturas conseguem vencer a densidade da dimensão das suas energias, estudar, vencer os conflitos religiosos e ainda por cima não comentar com muita gente e nem querer mudar as visões dos outros. Por isso é tão difícil sair do corpo e se lembrar. Havia conseguido isso à custa de muito tempo de dedicação, mas havia tanto a aprender, tanto. Comecei a ver quanta coisa estava fazendo de errado. E aquele amor que havia sentido? Que coisa maravilhosa! Nada fora do corpo até então havia sido tão intenso quanto o sentimento que captei daqueles espíritos ao ajudar em massa mais de 200 entidades. E assim, melhorei minha visão espiritual e fui me aprimorando, começando a dedicar-me ao trabalho assistencial. Depois daí, em quase todas as minhas experiências, eu procurava ser útil. Após quase 5 anos, comecei a ter novamente contato com mentores, sutilmente, só com vozes, mas comecei. Eles se interessaram pelo que eu fazia. Além do que, eu estava mais sutil e captava suas vozes com mais facilidade, mas raramente via algum. Era muito difícil, contudo, ajudar me fazia bem. Sentia-me muito bem. Eram pessoas que passaram por aqui e cada vez mais eu tinha a certeza de que a vida continua. Que coisa linda! E cada vez mais eu entendia que as pessoas continuam precisando de ajuda e com a ajuda dos amigos espirituais que eu nem sabia quem eram, dava para ser muito útil. Isso começou a repercutir na minha vida pessoal, nessa dimensão física mesmo. A sensação de ser útil, de amparar, de falar do que sentia, das energias boas, de passar conhecimentos adiante, era forte. Era como um grito guardado. Eu precisava falar, precisava começar a levar isso adiante com simplicidade, com alegria. Precisava mostrar tudo sem muito misticismo, sem muito cientificismo, mas mostrar equilibradamente toda aquela beleza do mundo espiritual, de como é bom podermos ser úteis tanto no corpo quanto fora. Houve outros assédios espirituais na família que tive que suportar, como o encontro com um espírito que se autodenominava Exu, e não tinha o que fazer, a não ser me acalmar e deixar que as coisas seguissem o seu curso natural. Estou contando relatos de minha família, pessoais, e vou contar sobre meus assediadores também, pois é isso que verá em sua casa e não deve pensar que é um condenado, nem pior do que ninguém, nem que tem que expulsar os espíritos e que eles são os verdugos, os ruins, os obsessores. Muitas vezes nós somos os culpados, nossos familiares também o são, e às vezes um é cúmplice do outro.